Criança, linda semente, raio de luz a sorrir, é nesse pingo de gente que Deus te entrega o porvir. Belmiro Braga, psicografia de Chico Xavier. Olá, amigos! Nós retomamos hoje então com mais um episódio do Deixar Vir a Mim os Pequeninos para dar sequência aí no nosso tema sobre a infância. Nós falávamos no episódio anterior um pouquinho sobre isso, mas demos aí só um gostinho, começamos a adentrar nesse tema e hoje a gente retorna aqui para desdobrar, continuar avançando, a entender um pouco desse período, Falávamos que é um período de transição, um período de adaptação aí do espírito a essa nova encarnação, a essa nova oportunidade de avançar, na sua senda evolutiva. Então, nesse processo todo, o espírito passa ali por um processo de sono, de adormecimento ali no processo do reencarne. Então, gradativamente ao longo da infância, vai retomando aí as suas faculdades. E a gente vai retomar aqui de um trecho, de um texto, que a gente estava lendo no episódio anterior, do Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, e começamos a discussão do outro episódio falando sobre isso, quando ali o Kardec vai falar exatamente desse estado de transição, da importância dele para que o espírito retorne a essa nova experiência com um novo ponto de partida. E mais adiante um pouco nesse texto, Kardec vai dizer que a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Olha que interessante, Kardec está dizendo aqui que o espírito, essa consciência mesmo, esse caráter do espírito está adormecido ali nesse primeiro momento na infância, que só gradativamente o espírito vai retomar esse seu caráter. E olha que importante, por que isso acontece? Ele diz na sequência: durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então aqui a gente entra nesse que é o assunto principal aqui desse novo episódio, que é então o objetivo, efetivamente, da infância, como esse processo, esse período em que o espírito está mais preparado, mais maleável a receber, então, como Kardec diz aqui, essas impressões, mais acessível a essas impressões que vão auxiliá-lo no progresso. Então, como a gente falava, se o espírito vem para uma nova encarnação, para uma nova etapa, nessa grande escola que é a Terra para todos nós, ele precisa aí de alguns professores, de algumas novas oportunidades. Tudo que a gente construiu ao longo das encarnações pretéritas, de aquisições, de valores, segue conosco. Não é por conta do esquecimento que o espírito se desvencilha disso, muito pelo contrário, traz consolidado nas suas ideias inatas, como os espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, trazem isso consolidado no seu ser. Mas, por outro lado, tantas outras tendências assim não tão felizes que a gente traz, precisam aí de uma nova oportunidade. Então, estando o espírito nessa fase mais maleável, a gente consegue então trabalhar melhor isso, dar melhores possibilidades, melhores oportunidades para que ele efetivamente comece de novo, É como um novo dia na vida do espírito. O dia raia,
outra vez, trazendo essas oportunidades de começar mais uma vez. E é exatamente essa pergunta que Kardec faz na questão 383, a grande questão assim querida, né, da educação, que é: qual para este, né, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Kardec retoma, né, esse trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que a gente leu. Lá ele coloca os incumbidos como os pais, que são os primeiros ali, mas todos aqueles que vão estar incumbidos ali da educação dessas crianças. Então, esse é o grande objetivo desse estado aí de transição para o espírito, essa grande oportunidade, né, da misericórdia divina de dar a todos nós essa nova chance, essa nova oportunidade. E quando a gente vem para uma nova chance, a gente realmente vem entregues para essa nova oportunidade, zerado aí essa consciência de tudo que a gente trouxe, né, com o esquecimento do passado. É claro que tudo que a gente fez segue conosco como histórico, mas aqui a gente então encarna numa nova encarnação, mais acessíveis, mais maleáveis, para realmente aprender novamente nessa senda e aproveitar essa oportunidade da melhor maneira. E isso é tão importante que Santo Agostinho ele traz uma comparação muito interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, fazendo uma comparação aí com a natureza, que é sempre essa grande mestra, nos ensinar tantas coisas. E ele vai falar, fazendo essa comparação com as plantas, né? Como é que a gente pode auxiliar ali a planta no seu desenvolvimento, fazendo nessa comparação de como também a gente pode auxiliar a criança no seu desenvolvimento humano aí, nesse estágio inicial da infância que ele está. E ele diz, olha, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Apesar do esquecimento, né, apesar desse recomeço, desse pontapé inicial aí com uma nova oportunidade, se a gente estiver atento enquanto pais, enquanto educadores e observando as nossas crianças, a gente já consegue perceber certas tendências, ainda que o caráter daquele espírito, né, como a gente leu ali em cima, não esteja ainda expresso de maneira plena. A gente já consegue perceber essas tendências. E aí o Santo Agostinho diz, né, a estudá-los devem os pais aplicar-se. E olha a importância, né? Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Então, olha que importante é que a gente já começa a comparação ali com a natureza, né? A perceber o quanto nesse momento da infância está o espírito ali mais maleável às impressões. É o momento de cuidar com essa plantinha que está nascendo, para que determinadas tendências pretéritas de orgulho e de egoísmo não venham a se enraizar profundamente, porque a gente sabe que depois que as raízes estão mais profundas, o trabalho de retirada dessas ervas daninhas vai ser mais difícil. Ele complementa aqui, né? Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então, se a gente começa o trabalho de educação logo na infância, atentos a pequenos detalhes que ali já nos aparecem, né, já nos são claros, já nos apresentam
o quanto isso vai auxiliar esse espírito na sua jornada evolutiva. Então, se a gente olha para determinadas tendências e já consegue ali trabalhar, como ele diz, como jardineiro, já cortando esses rebentos, a gente vai garantir, então, uma planta mais saudável mais adiante, que vai poder ter frutos mais saudáveis também, né? Mais saborosos, enfim, nessa grande árvore aí da vida, né? Então, esse é o convite que Santo Agostinho está nos fazendo então essa referência, essa importância aí com a infância, mas para isso a gente precisa de certa atenção, de certo cuidado, de certo zelo para conhecer as nossas crianças, né? É importante que a gente a conheça essas crianças, e a gente só consegue fazer isso se a gente observar elas, se a gente estiver perto, né, atento, enfim, junto às nossas crianças, olhando aí para essas pequenas tendências que podem ainda ser sutis, mas para um olhar atento já são bem claras, bem presentes. E aí a gente vai lembrando aqui, retomar também mais algumas outras falas que nos dão aí a importância desse período da infância, né? A gente traz aqui Maria Dolores, no livro Chico Xavier, Exemplo de Amor, capítulo chamado Em Favor da Criança, ela diz: é preciso relembrar, seja de público ou nos serviços do lar, que a infância é o período mais grave da nossa renovação. Olha só, né? Que fala forte, importante. É o período mais grave da nossa renovação. E se a gente já tem essa consciência de que estamos aqui na Terra para evoluir, para esse processo de renovação, então a infância, um período às vezes que passa meio desatento, meio batido aí para muitas pessoas, para muitas famílias, passa a ser então o período mais importante. Olha só, a infância é o período mais grave da nossa renovação. Então, o quanto de atenção e de cuidado a gente precisa nesse momento, né? Para que o espírito possa verdadeiramente lá na frente poder ter essa oportunidade de fazer diferente, né? De ter uma ação no mundo mais condizente, digamos, com todo aquele planejamento que ele fez antes de ir para cá retornar. E ela segue: todos nós que constituímos a humanidade somos grande multidão de espíritos reencarnados em marcha no rumo de planos superiores. Entretanto, cada um de nós traz na retaguarda o peso do passado, e a infância é a hora de renovar as nossas forças para retomar o pretérito. Então, olha só, né? A gente falava de todo esse processo de adaptação, esse período de transição. Então, nesse momento, o espírito ele vem passando por esse processo de adormecimento, aí essa espécie de sono, e aí quando nasce, né? Vai gradativamente retomando a sua consciência. Então, nesse processo todo, ele esquece do passado para poder retomar com uma nova experiência, sem trazer as dificuldades que as lembranças trariam. Mas, nesse processo da infância, da transição, é justamente para que, recebendo impressões melhores, né, criando esses novos hábitos mais salutares, encontrando esse verdadeiro caminho com Jesus, né, o caminho do Evangelho, o caminho do amor, o caminho dessa aproximação de Deus, se sentindo aí mais próximo do Criador, se sentindo verdadeiramente amado como filho, entendendo todo esse processo aí dessa nova encarnação. Lá na frente, quando ele tiver consciência, ele vai então estar mais fortalecido, e é bonito que ela fala isso, né? Que a infância, então, esse período para que o espírito possa se fortalecer, para então, mais à frente, poder retomar o pretérito. Porque veja só, o esquecimento do passado, ele não
ele é só transitório para nos dar forças, para nos auxiliar, mas ele ainda é nosso e ele precisa ser resolvido. A gente precisa avançar. E para avançar, a gente acolhe com gratidão, assim, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente recebe, a gente acolhe com verdade aquilo que a gente já fez, enfim, né, os nossos equívocos, os nossos erros, e aí a partir então do processo do arrependimento, da reparação, da renovação, a gente vai poder avançar efetivamente, né, renovando esses padrões que a gente traz, às vezes já há várias encarnações. Então é isso que a gente vê aqui, e a gente vê também, né, nós lembramos no episódio anterior sobre o processo da reencarnação de Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz, que o André Luiz nos conta, e tem uma fala muito interessante do benfeitor para ele. Quando ele está ali no processo, né, de ligação ao novo corpo que vai ser formado, o instrutor, eles estão ali, né, numa equipe auxiliando o Segismundo, e o instrutor fala assim para ele, né, pede auxílio do espírito naquele momento, e ele fala assim para ele: imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Olha que lindo isso. Tornar a ser criança para aprender a ser homem. Essa é a grande bênção da encarnação, dessa oportunidade que Deus nos dá. A gente se faz criança novamente, vem ali frágil, pequenino, adapta-se novamente a uma nova realidade, vem ali mais maleável, para que a gente aprenda efetivamente a sermos seres humanos melhores, para que a gente possa avançar enquanto espíritos, né? Então são esse o grande propósito das nossas vidas, né? Da nossa encarnação. E a gente retoma mais uma vez, já falamos sobre ela, questão 385 também. A infância ainda tem outra utilidade, né? Dando mais base aí para tudo isso que a gente estava falando. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A gente falou isso lá atrás, quando a gente falou do objetivo da encarnação, né? A gente vem para a encarnação com esse objetivo de aperfeiçoamento, de estarmos cada vez mais próximos de Deus nessa caminhada evolutiva. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Então, aqueles que recebem a criança são os que estão aí na experiência dessa encarnação, né? Já estão aí na Terra há mais tempo, já tem mais conhecimento aqui das circunstâncias da vida e podem então auxiliar esse espírito nessa nova oportunidade, né? Nessa nova encarnação. Então, meus amigos, é isso que a gente precisa estar atentos, né? Na importância dessa fase, nessa importância, nesse objetivo, né? Que o espírito tem de aperfeiçoamento, de se melhorar, então ele vem nesse novo estado infantil mais acessível às impressões que nós possamos lhe oferecer. E aí então cabe a cada um de nós pensar que tipo de impressões a gente tem trazido a esses espíritos, né? Porque as impressões, interessante pensar sobre isso, como as impressões gráficas, né? Assim, elas não são necessariamente um ensino, né? Como a gente faz no ensino formal, que a gente vai lá e ensina determinadas coisas para as crianças. Mas efetivamente é como a gente vive, né? Os nossos exemplos, as coisas que ela vê no mundo, enfim, tudo isso que está acontecendo ao seu redor, e ali a criança ela é muito receptiva a perceber tudo isso, né? Por isso que eles falam dessas impressões, ela vai percebendo tudo isso que acontece ao redor. Então que a gente esteja atento, né, e possa realmente fazer o nosso esforço também por viver o Evangelho de Jesus, que assim a gente vai estar trazendo para essa criança
essas impressões melhores, né? Dando bases efetivamente para essa vida adulta. A questão aqui segue dizendo, né? Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, como o Santo Agostinho estava falando, né? Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Então, assim, portanto, né, concluindo aqui, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Mais conscientes, então, da misericórdia divina por nos dar esse processo, esse período de transição, essa fase de renovação, que a gente possa aproveitar melhor, né? Nós que já passamos por esse período de infância e agora que já estamos mais conscientes da nossa ação no mundo, que a gente possa então cuidar desse período que as nossas crianças hoje passam, para lhes apresentar aí os melhores caminhos possíveis, que a gente esteja consciente aí nessa condução, dando aí melhores impressões, fazendo esse grande trabalho sublime, né, divino, de jardineiros pequeninos, aí secundando o grande jardineiro do nosso planeta, que é Jesus, a nos auxiliar e também a trabalhar a planta que somos nós, né, que a gente possa trabalhar conjuntamente e fazer aí nossa pequenina parcela de contribuição no cultivo desse jardim que são as nossas crianças. Então, que ele siga conosco, nos inspirando, nos auxiliando e até o próximo episódio.